Boa noite, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Muito obrigado pela tua presença, por ter reunido a tua família para estarmos juntos. E eu louvo a Deus, porque este é o momento da palavra. Já ouvimos os louvores, que muito falou aos nossos corações. E agora vamos ouvir a mensagem da poderosa palavra de Deus. Obrigado por você que está nos assistindo, não só do Brasil. Nós temos gente do Japão, gente da África, gente da Bulgária, lá na Europa, gente dos Estados Unidos. Podemos dizer que é um culto internacional. Mas antes de ser internacional ou nacional, é um culto eminentemente espiritual. Aleluia! Glória a Deus! E a palavra de Deus, ela é universal, ela atinge a todas as camadas, a todas as pessoas, porque para isto Jesus veio morrer na cruz. Amém, querido? Mais uma vez, obrigado por você estar junto conosco. Não sabe quanto nos alegramos por você estar junto conosco nesse momento maravilhoso da mensagem da palavra de Deus. É uma palavra, hoje será uma palavra objetiva, uma palavra curta, mas de grande eficácia. Vai mexer muito com o seu coração, como mexeu no meu coração. Amém? Abra sua Bíblia no livro Lucas. É um texto conhecido, vou ler 6 versículos dentro desse texto. Lucas capítulo 15. Capítulo 15, e nós vamos ler a partir do versículo 13. Lucas, capítulo 15, versículo 13. E vamos saltear. É exatamente sobre a parábola do filho pródigo. Mas não vamos falar sobre a parábola. Preste atenção. O versículo 13. E poucos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Versículo 14 ainda. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Versículo 18, parte A. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. É o versículo 20. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, vendo o seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Versículo 23 e 24 para terminar. Trazei o bezerro cevado, matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Glória a Deus. Queridos, vamos orar. Pai, obrigado por esta noite, onde nos encontramos reunidos. Queremos agradecer, Senhor, por este privilégio. É um privilégio buscar a Tua face, Te louvar, Te adorar. Só a leitura da Tua palavra já falou muito aos nossos corações. E agora, Senhor, usa-nos para que cada coração continue a ser edificado. É o que oramos, no nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, obrigado pela tua presença. Querida, anota aí o tema, eu anotei aqui, de volta para casa, ou o retorno, como você quiser, de volta para casa. Diga comigo, de volta para casa. Só essa expressão, de volta para casa, eu estava lendo um texto em que diz, voltando para casa.
E quando eu li aquele texto, voltando para casa, o Espírito Santo aguçou meu coração de tal maneira que apontou para esse texto, em que tem a parábola dos dois filhos, em que um pega a sua parte, que é 50%, e vende a fazenda, a parte dele, e fica com o dinheiro e vai para uma terra longínqua. E eu fiquei pensando nessa expressão de volta para casa. Queridos, uma coisa que me chama a atenção é sobre a tragédia que aconteceu no Éden. Bispo, que tragédia é esta? Foi quando o homem pecou e o homem se afastou da presença de Deus. O homem começou a andar a passos largos. O homem virou as costas para Deus. E até hoje, grande parte da humanidade continua de costas para Deus, andando a passos largos, a cada dia se distanciando mais. Mas essa história aqui é interessante, que no versículo 14, guardadas as proporções, é o que acontece nos dias de hoje. Aquele jovem, ele gastou o que ele tinha, e chegou a um ponto que ele começou a padecer necessidade. E todo aquele que está longe do Pai, presta atenção, ele padece necessidade. O texto, a história dele diz que ele foi desprezado, ele foi humilhado. E todo aquele que está longe do Pai, aquele que está longe da casa, aquele que está fora da casa, você vai pensar, bispo, vem o bispo, fica em casa. Era melhor que o homem ficasse em casa lá no Éden. Mas o homem resolveu não ficar em casa. O homem não quis guardar a quarentena eterna, querido. E saiu. E o que aconteceu? Ele começou a padecer necessidade, começou a ter problema como a humanidade está tendo hoje. Longe de Deus, longe do Pai. Mas é o momento de angústia, é o momento de reflexão. E esse jovem, diz o texto aqui, que ele começou a refletir. Eu não sei qual era o espaço, em que altura do caminho ele ainda se encontrava, se ele estava continuando se afastando de Deus, se a trajetória dele ainda era para se afastar de Deus. Mas ele parou, querido. O texto fala que ele parou. E ele começou a refletir. Eu tenho um pai. Ei, eu tenho um pai que pode me ajudar, que pode mudar o histórico da minha vida que eu mesmo preparei e cavei. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque o tempo hoje é curto. Eu não sei que altura do caminho aquele jovem se encontrava. Eu também não sei qual é a altura, qual é a distância, em que parte do caminho você se encontra. Você tem como medir a distância para Deus? É pouco? É longe? É muito? Queridos, longe do Pai, escute isso. Por menor que seja a distância, é muito grande. Então, quando eu estava lendo aquele texto, voltando para casa, eu comecei a refletir que toda a humanidade precisa cair em si e voltar para casa, voltar para o convívio com o Pai. A mesma situação em que Adão se encontrava lá no Éden. A humanidade precisa também voltar para casa, porque o pecado separou o homem de Deus. Mas a pergunta é esta: em que altura do caminho você se encontra?
Você precisa parar, refletir e falar como aquele jovem disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. O que é isto? Deixarei a minha vida de pecado, deixarei a minha vida longe de Deus e voltarei para o Pai. Voltarei para aonde eu nunca deveria ter saído. Queridos, por extensão, todos, diz a palavra que toda a humanidade pecou e se afastou de Deus e virou as costas para o Senhor, está a passos largos, a cada dia, andando mais e mais. Mas quando Jesus morreu, a humanidade que estava de costa para as costas de Deus se virou de frente. Aleluia! Então, depois da morte de Jesus, como eu falei que você vai receber coisas tremendas, é isso aí. Depois da morte, depois que Jesus nasceu e morreu, o homem que estava de costa para as costas de Deus, ele virou e ele começou a ficar de frente para Deus. Começou a caminhar, mas ainda está distante, porque com a morte de Jesus, o homem foi mudado de posição. Mas não basta mudar de posição, é preciso tomar uma decisão. Não basta mudar de posição, é preciso tomar uma decisão. E foi o que esse jovem fez. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Em outras palavras, levantar-me-ei e voltarei para casa. Queridos, a humanidade está como um barco à deriva, sem leme, sem motor, jogado pelas ondas, para lá, para cá, sobe, desce, e não chega a porto nenhum, a lugar nenhum, mas você pode chegar. Então, nesta noite, de volta para casa. Você vai pensar, mas eu sou crente, não estou falando para crente, não estou falando para descrente, estou falando para a humanidade. Onde você se encontra, mesmo você que já começou a voltar para casa, ande com mais pressa, ande passada mais larga, você que já começou a voltar, volte mais rápido, procure chegar em casa mais cedo, procure estar com o pai mais cedo, está entendendo? E você que ainda não decidiu, você já está a caminho, mas você precisa voltar para casa. Não pode ter passos tão devagar, precisa apressar os seus passos, precisa continuar a sua caminhada. Lembre-se, de volta para casa. Quando eu estava meditando esse texto, hoje, pela manhã cedo, eu lembrei que assim que eu abri a janela do nosso quarto, eu vi os pássaros voando, subindo, bebendo água. E lembrei, daqui a pouquinho, eu pensando lá pela manhã, quando começar a chegar o finalzinho da tarde, quando o sol começar a declinar, os pássaros voltarão para casa. Queridos, todo o contexto é este, de volta para casa. Eu estou bem com Deus, eu estou em comunhão com o Pai, mas eu preciso a cada dia me conscientizar que eu preciso estar em casa com meu Pai. Sabe por quê? A casa é um abrigo. A casa é um lugar onde todos desejam. Eu falei dos pássaros. Os pássaros, todos os dias, eles saem e voltam para casa. É importante. Eu quero terminar essa parte. Voltando para casa. Queridos, essa parábola, ela mostra a queda do homem, lá no Éden, já falei isso. Mas essa queda, ela foi trabalhada. Deus transformou essa queda em volta. Como, bispo? Na cruz. Lá no Éden, com a queda do homem, a porta foi fechada. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, lá na cruz, morreu na cruz e ressuscitou, a porta do Éden foi aberta, aleluia.
A porta da casa está aberta. O caminho que você precisa trilhar é Jesus, porque ele mesmo disse, eu sou o caminho. E ele disse, entrai pela porta estreita. É a porta do Éden, é a porta do céu, é a porta da casa. Ei, de volta para casa. Eu estava analisando a expressão do ministro da Saúde que saiu, Mandetta, e outros também diziam, fique em casa. Mas muitos estão negligenciando. Não estão ficando em casa. Em casa você tem o abrigo do Pai. Você tem o apoio do Pai. Isto é porque existe o Covid, a Covid-19. Mas eu quero falar um outro assunto. Está relacionado. De volta para casa. Queridos, eu amo estar na minha casa. E anseio para o dia em que estaremos definitivamente na casa do nosso Pai. Como eu falei hoje pela manhã, o Salmo 23, finalzinho, que diz, só a parte, e habitarei, parte final, habitarei na casa do Senhor por longos dias. E essa mensagem que estou falando para você aqui, querido, voltar para casa significa voltar para os braços do Pai. E eu quero finalizar por causa do tempo. Onde você se encontra no caminho? Jesus é o caminho. Ele falou, eu sou o caminho. Eu estou no caminho. Você está no caminho. Assim que Jesus morre na cruz, ele muda o homem de posição. E o homem, aonde estava, ele deixa as costas para as costas de Deus. O homem está agora debaixo dos olhos de Deus. Então, quando alguém aceita Jesus, o homem dá meia volta e fica face a face com Deus. Porque é uma nova Constituição. Mas isso tudo importa numa decisão. Então, querido, deixa eu pontuar isso aqui para você. O homem caiu no Éden, se afastou de Deus, virou as costas para as costas de Deus e começou a andar a passos largos a cada dia, a casa ficando mais distante. Mas assim que Jesus morre na cruz, ressuscita, Jesus muda o homem de posição, tira o homem que estava de costa para as costas de Deus e coloca o homem, mesmo de costa, mas na frente de Deus. Eu e você estamos debaixo do olhar de Deus. Por que que antes Deus não nos contemplava? Guarde isso, por causa do pecado. Lembra na cruz? Deus não pode contemplar o pecado. Então, quando o homem estava de costa para as costas de Deus, é por causa do pecado. Mas Jesus removeu isto e colocou o homem ainda de costa, porém, aos olhos de Deus. Que coisa tremenda. Aos olhos do Pai. E agora Deus está olhando a mim e a você, esperando o momento que esse jovem retrata. Levantar-me-ei. Ei, vou dar a minha volta. Irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei, eu pequei. Queridos, algo tremendo nessa passagem aqui fala. Eu estava falando a respeito do caminho. Eu não sei em que altura do caminho você se encontra. O meu caminho já havia 18 anos. E ali eu decidi voltar para casa. Eu tinha 18 anos de idade, 18 para 19. Eu decidi voltar para casa. E a cada dia eu estou a passos largos para me encontrar com meu Pai. A palavra de Deus diz que outros estão em outra parte do caminho. Mas eu quero dizer, querido, você hoje é convidado a ter essa reflexão. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. O tema, eu estava lendo aqui, levantando-se foi para o seu Pai. Eu quero finalizar com isso. Levantando
foi estar com seu pai. Olha que decisão! Ele chegou à conclusão de que por melhor que ele vivesse, ou que lhe oferecesse, longe da casa do pai, não serve, querido. Por mais que o mundo lhe ofereça alguma coisa, é inferior ao que o pai lhe oferece. E não vai demorar muito. Todas as promessas do pai irão se concluir. O que Deus prometeu vai acontecer, querido. Eu digo que o que a humanidade está passando, escute bem, é um despertamento de Deus. Não importa, porque se você analisar bem e traçar uma estrada para a humanidade se posicionar diante de Deus, cada um vai estar num estágio, cada um vai estar num trecho, cada um vai estar em determinado lugar. Mas não importa, perto, médio ou longe, a ordem é esta. Volte para casa. Voltando para casa. Você pode dizer, mas o bicho está pegando aí um gancho em ficar em casa? Não. Mas, querido, deixa eu falar sobre esse gancho. Existe quarentena, que é um período para as pessoas ficarem em casa para não se contaminarem. Jesus veio para nos dar uma quarentena eterna, onde não haverá nenhuma contaminação. Aleluia! Oh, glória a Deus! Mas preste atenção. Estou falando de uma estrada, de um caminho que é Jesus. Foi Ele que inaugurou esse caminho. E cada um de nós estamos nesse caminho. Alguns estão indo nesse caminho mesmo de costa para Deus, mas aos olhos de Deus ainda continuam seguindo para mais distante. Mas outros pararam, refletiram, deram meia volta, estão voltando para casa. Ei, siga o exemplo. Siga o exemplo. De volta para casa.